Você já tentou chamar a atenção de Deus para que Ele olhe para você e faça um milagre na sua vida? Então, hoje, segundo a Bíblia, vamos demonstrar como a gente pode chamar a atenção de Jesus e receber um milagre dele. Seja bem-vindo ao nosso canal, Um Clamor no Deserto. Hoje vamos ver uma história bem interessante que está na Bíblia, que é conhecida como a história da mulher cananeia. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e começando no verso 21. Então, uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-lo de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Então, irmão, vale a pena primeiro falar um pouco sobre o contexto dessa mulher. Qual era o currículo que ela tinha para vir à presença de Jesus para pedir para ele fazer um milagre na sua vida? Que chance ela tinha de receber um milagre de parte de Jesus? Então, primeiro, falando dos cananeus, quem eram os cananeus? Já no tempo de Abraão, o patriarca de Israel, já eles existiam. E fala a palavra de Deus que Abraão morou naquela terra de Canaã. Ele tinha alguns costumes que eram completamente repreensíveis para Deus. Eram abomináveis a Deus por alguns costumes que ele tinha. Por exemplo, eram pessoas violentas, geralmente, pessoas idólatras, tinham muitos deuses. Tinha um costume que era totalmente abominável por Deus, que era que eles passavam por fogo os seus filhos. Quer dizer que eles pegavam seus filhos e sacrificavam como uma oferta aos seus deuses. Imagina quão abominável era isso para Deus. Então, nesse contexto, esse era mais ou menos o currículo que aquela mulher tinha para demonstrar para Jesus e vir na presença dele e fazer uma petição. Vale a pena falar também, irmão, que o povo de Israel ele ficou 430 anos como escravo no Egito. E Deus falou que eles iriam ficar 430 anos lá no Egito, porque ainda a maldade daquelas nações cananeias não tinha chegado ao topo da sua ira, para Deus descer sobre ele com ira e destruí-lo. Mas já depois de 430 anos no Egito, já a maldade daquelas nações tinha subido até a presença de Deus. De jeito tal que Deus falou para o povo de Israel que deviam destruir completamente aquelas nações. Então, o que acontece? O povo de Israel veio, conquistou a terra e conseguiram aniquilar ali grande parte daquele povo pagão, mas deixaram muitas cidades que eles não cumpriram o mandamento de Deus e ficaram no convívio com aquele pessoal idólatra e que fazia essas maldades que já falamos, como passar por fogo e sacrificar os seus filhos, imagina. Então, esse era o contexto daquela mulher. É importante também falar que os israelitas conheciam essas pessoas pelas práticas que elas faziam, eram menosprezados pelos israelitas, tanto que eram conhecidos como cães, cães de lixo, cães de rua. Imagina só. Agora, nesse contexto é que essa mulher vem
para pedir a Jesus, ela tem uma necessidade. Ela tem a sua filha que está endemoninhada e ela está sofrendo muito. E ela vem para pedir a Jesus que ele faça um milagre, assim que ela fica sabendo que Jesus está na região onde ela morava. É a única vez que fala a palavra de Deus que Jesus saiu de Israel a uma cidade vizinha que não era Judeia. Então, nesse contexto, é que essa mulher vem fazer uma petição para Jesus. Ela veio para tentar captar a atenção de Jesus para que ele olhasse a sua necessidade e fizesse um milagre. Então, eu queria avaliar com vocês 3 atitudes que essa mulher teve e que fez que a oração dela, quando apenas tinha chances de ser escutada por Jesus, fosse escutada por Jesus. A primeira atitude dela é a persistência que ela teve no milagre que ela desejava de Jesus. Só imagina, o primeiro que fala a palavra é que ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ela reconheceu a Jesus como o Messias, aquele que era filho de Davi. E tentou chamar a atenção de Jesus desse jeito. Mas Jesus não respondeu nada para ela. E a mulher continuava atrás dele, de Jesus, dos seus discípulos, clamando, gritando, e tanto incomodou os seus discípulos. Eu imagino que eles, em algum momento, talvez até fizeram um gesto para ela, para chega, fica lá, algo assim, e ela não fazia caso nenhum. Ela continuava gritando porque ela estava procurando que Jesus mostrasse atenção para ela. Então, o segundo que aconteceu foi que Jesus falou para ela. Jesus falou aos seus discípulos e falou também para ela: olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Então, eu fui enviado a essa nação. Você não é parte dela, então eu não posso te atender. Mais ou menos nesse contexto foi que Jesus falou. Mas ainda assim, a mulher persistiu e veio e se humilhou diante de Jesus e ainda fala para Jesus que faça para ela o milagre que ela está procurando. Nesse momento, já Jesus falou: olha, não é porque não fui enviado só a Israel, senão também por causa da tua nacionalidade. Porque você é pagã, você é cananeia, você é uma pessoa que vem de um povo que é desprezível para Deus. Então ele fala: olha, o pão que é para o filho, a gente não pode dar aos cachorrinhos. Você imagina. Mas ainda assim, a mulher deu uma resposta de fé e falou para Jesus: mas ainda, Senhor, os cachorrinhos embaixo da mesa comem das migalhas que caem da mesa dos amos. Irmão, que mulher mais persistente, porque ela tinha uma necessidade e ela queria ser atendida por Jesus. Tem uma parábola que está em Lucas 17, não vamos procurar ela, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, que é uma questão que falou Jesus de uma viúva que era persistente e um juiz que era iníquo. Fala a palavra de Deus que a viúva vinha todo dia na presença do juiz e falava para ele: olha, me faz justiça do meu adversário. Olha, me faz justiça do meu adversário. Eu imagino quanto que passou, 5 semanas, 3 meses, e ainda vinha todo dia aquela viúva pedir justiça do seu adversário. Viúva é uma pessoa que não tinha poder nenhum, mas era uma viúva, uma pessoa muito persistente. E o que falou o juiz? Lembrem que o juiz era iníquo. E o que ele falou? Olha, eu não temo a Deus nem aos homens, mas essa viúva um dia vai colmar a minha paciência. Então, eu vou sair disso já. Vou fazer justiça para ela, vou dar o que ela quer, para que ela não vai acabar com a minha paciência. Então, depois Jesus fala no final: olha, se esse juiz que era injusto fez justiça pela persistência dessa viúva, quanto mais o nosso Pai, que é justo, não vai fazer justiça àqueles que vêm todo dia na sua presença com uma petição. Aqueles que não desmaiam, aqueles que têm confiança, que são persistentes, com certeza Deus vai atendê-los. Por quê? Porque o nosso Deus é um Pai, é um juiz que é justo. Então, a primeira atitude que eu queria falar para vocês, dessa
mulher era a persistência que ela tinha e ela conseguiu chamar a atenção de Jesus pela persistência. A segunda qualidade, atitude que essa mulher tinha é que tinha uma oração que era apaixonada. Né? Ela tinha apego, paixão por aquilo que ela queria. Porque o que era a petição dela? Que a sua filha fosse livre do demônio que atormentava ela todo dia. Imagina a vida de uma pessoa endemoniada. O demônio vem, de repente, muda o humor da pessoa. A pessoa não pode ter uma vida social normal, não é confiável para nada. Então, ela tinha muita dor no seu coração de ver a sua filha naquela condição tão terrível. E por isso, ela estava disposta a fazer de tudo para que a sua filha fosse livre. Então, ela vem a Jesus, mas ela vem apaixonada para que Jesus atenda a sua oração. Ela não estava disposta a se conformar só com um não. Ela ia ir até o máximo possível para receber aquele milagre. Tanto é que quando Jesus falou que ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, aquela mulher veio, se humilhou, se ajoelhou e adorou a Jesus. Então, estamos falando que ela reconheceu a autoridade e o poder de Jesus. Então, algo interessante, algo importante na nossa vida é que a gente seja capaz também de ser humilde diante de Deus. Se a gente quer alguma coisa de Jesus, a gente tem que vir humilhado diante de Jesus. Tem que se arrepender do seu pecado. A gente tem que se reconciliar com Jesus. Pedir para Jesus que nos perdoe o nosso pecado. Reconhecer a grandeza de Jesus, ser humilde, porque fala a palavra de Deus que aquele que se humilha vai ser exaltado. Então, seremos exaltados pelo Senhor. Mas primeiro, a gente deve se humilhar diante dele. E a nossa oração tem que ser uma oração apaixonada. Ela veio interceder pela filha dela como se fosse por ela mesma. E isso é intercessão. É uma oração bem especial quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa que está sofrendo, como se fosse a gente mesmo quem está passando pela provação. Eu lembro uma vez, tinha um irmão da igreja, tinha uma netinha que estava doente de leucemia. E naquele dia ela estava extremamente grave, a sua medula estava cerrada. Tinha feito tratamento, um tratamento terrível. Por quê? Porque é parada a medula da pessoa, não produz célula nenhuma para o sangue e a pessoa fica muito fraca e exposta a infecções e as chances de morrer nessa situação são muito grandes. E a menina tinha só 3 anos, imagina. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo da situação dessa menina, o Espírito de Deus, olha, me tomou assim de um jeito bem de perto e eu comecei a orar por essa menina, mas comecei a orar uma oração como se fosse para mim ou para um filho meu. Eu comecei a chorar na presença de Deus e comecei a clamar e falar para o Senhor: Senhor, faça um milagre. Senhor, faça um milagre. Livra essa mocinha dessa doença. Cura ela, Senhor. E assim vinha chorando, chorando e clamando. E graças a Deus, essa menina está aí. Já tem mais de 8 anos, está na escola, graças ao Senhor. Por quê? Porque Deus escuta uma oração apaixonada. E foi o que essa mulher fez. Ela fez uma oração apaixonada diante da presença de Jesus. E assim também captou a atenção de Jesus. E a terceira coisa que essa mulher fez foi que ela demonstrou na sua oração fé. Só imagina. Já no momento decisivo, eu quero entrar em algum detalhe aqui nessa frase que Jesus falou para ela. Ela veio, pediu, ajoelhada, e Jesus ainda estica um pouco mais a corda e fala para ela: olha, não está certo dar o pão que é para o filho, dar para os cachorrinhos. Então, ela fala para Jesus: Senhor, mas ainda os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos donos. Então, eu quero entrar em um detalhe interessante desse versículo. Lembram que antes tinha falado para vocês que eles eram conhecidos, os cananeus, para os judeus, como cães de lixo, de rua. Mas aqui a palavra que é usada não é a mesma palavra
que define esse tipo de cão, senão é uma palavra que define cachorrinho doméstico. E a mulher entendeu a mensagem quando Jesus falou para ela. E falou para ela, olha, você não está bem dar o alimento do filho para aquele cachorrinho que está embaixo da mesa. E ela entendeu, Senhor, você me deixou entrar dentro de casa, com os filhos junto. Eu então vou para frente e eu acredito que agora eu vou receber o meu milagre porque já eu estou dentro de casa. Já o Senhor abriu a porta para mim. Não estou lá fora na rua, estou dentro de casa, junto com os filhos. E quando a mulher viu que Jesus falou isso, então ela deu o último toque em Jesus e falou para ele, ainda os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos amos. E aí, então Jesus falou para ela, olha, grande é tua fé, seja feito conforme você quer, seja feito o milagre que você está procurando, você captou a minha atenção, então você tem o meu milagre. Glória a Deus. História bem linda. Fala a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima a Deus tem que acreditar que Deus existe, que é real e que recompensa aqueles que o procuram, aqueles que o buscam. Então a gente tem que ter um raciocínio de fé quanto essa mulher cananeia. Se a gente vai procurar algo de Deus, lembre, meu irmão, seja persistente. Não se renda logo, assim que começou a pedir alguma coisa para Deus. Não seja inconstante, seja persistente. Deus escuta essa oração. E lembre o que fala lá a parábola do juiz injusto, iníquo. Que Deus nos ama e não nos fará esperar muito tempo na nossa petição. Ele será propício e vai nos contestar a nossa petição. Por quê? Porque Ele nos ama. O segundo, seja apaixonado. Quando você vai clamar por alguma coisa a Deus, faça com o coração. Venha, se humilha na presença de Deus, reconheça o seu pecado. E ainda, se fez alguma coisa errada, se reconcilia com Deus. Porque a nossa oração não vai subir nem o teto se a gente não se humilha e não reconhece o nosso pecado diante de Deus. E que essa oração seja apaixonada. Quando vamos clamar por alguém, que vamos fazer uma oração de intercessão, que seja uma oração sentida com o nosso coração, porque Deus escuta esse tipo de oração. E a última coisa, que seja feita uma oração com fé. Fé, lembre que é a certeza do que você está esperando, o que você está guardando, a convicção, a segurança, a certeza daquilo que você não viu ainda, mas que você sabe que Deus pode fazer. Então, irmão, você quer chamar a atenção de Jesus? Faça isso então. Seja persistente. Seja uma pessoa de fé. E seja uma pessoa que é apaixonada por aquilo que quer. Deus abençoe a sua vida. Antes de sair do vídeo, deixe um like e se inscreve no canal.